com o nosso repórter Eric Mota sobre exatamente aí uma mudança que veio após pressões, né? Houve aí toda uma movimentação em relação à questão dos dados e informações divulgadas naquela declaração de bens de candidatos nessas eleições, né? Com certeza, ouvintes, teve candidato que se olhou e pensou, não, ele tem mais dinheiro do que isso. Esse político está há muito tempo, ou ele é um grande empresário, enfim, a gente sabe. Gente ganhando há 4 anos, Rafa. Há 4 anos, falar que tem 4.500 na conta. Eleito, né? Eleito há 4 anos ganhando um salário de 26 mil, quer dizer, 15 limpo. Aí tem 4 mil de bens? Estranho, né? Enfim, aí agora o que aconteceu exatamente é que após essa polêmica, porque enfim, em todo o país isso acabou se replicando, a Justiça Eleitoral, ou melhor, o TSE, né, decidiu aí, então retomar a divulgação detalhada dos bens declarados pelos candidatos. Quem vai contar pra gente os detalhes é o Eric. Eric, bom dia pra você mais uma vez. Bom dia, Rafa, Riva, todos que nos acompanham. Exatamente isso, viu? O TSE decidiu resgatar a divulgação mais detalhada desses bens declarados pelos candidatos nas eleições deste ano. A maioria do tribunal julgou que a divulgação não fere a lei de proteção de dados. Nas eleições deste ano, o TSE passou a restringir a divulgação mais detalhada dos bens dos candidatos no portal. Em outras eleições, a plataforma divulgava os dados como endereço de imóveis e nomes de empresas que o candidato é sócio. E aí, os dados neste ano constam apenas como casa ou quinhão de capital. Esse nome difícil mesmo, viu? O TSE limitou ainda a divulgação dos dados depois de interrogações sobre uma possível violação à proteção de dados pessoais dos candidatos. Aí veio a audiência pública no TSE e as entidades de defesa da transparência pediram a volta da divulgação mais detalhada. E o pleito foi agora entendido pelo plenário da Corte Eleitoral. A plataforma de divulgação das contas deve passar a ocultar apenas o número do lote ou apartamento dos imóveis. Vale lembrar ainda que o número de celular e e-mail pessoal do candidato também pode ser ocultado. Tudo isso acontece no momento em que a Assembleia Legislativa do Paraná mantém as suas contas da verba de ressarcimento, mais de R$33 mil por mês, por deputado, escondidas da população. O Ministério Público entrou com ação contra a Alep e o que a Assembleia respondeu para a nossa equipe? Que na semana que vem, lá para quinta-feira, pode começar a devolver os dados para o portal da transparência. Eu conversei com especialistas ainda no dia de ontem para fazer uma reportagem para a TV, e o especialista, eu falei com um advogado especialista na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, e também conversei com a Transparência Internacional. Ambos afirmaram o seguinte: os deputados precisam divulgar a verba de ressarcimento, porque essa justificativa deles, de que ao divulgar como estavam gastando os recursos, estariam infringindo a LGPD, não para de pé. Aí agora, além desses pareceres dos profissionais, temos o parecer do próprio TSE falando: político tem sim que divulgar os seus dados, suas contas bancárias. E Rifa e Rafa, para a gente finalizar, eu levanto essa pergunta para o nosso ouvinte, né? Já que o parlamentar ganha R$30 mil por mês e não consegue administrar o próprio dinheiro ao ponto de ficar numa situação financeira tão difícil assim, será que ele pode administrar tanta verba de gabinete que aí é mexer no nosso bolso? Aí cabe a cada cidadão, cada eleitor fazer esse questionamento, né? Volto para vocês. Obrigada, Eric, pelas informações e detalhes. Realmente, né? E de fato, o eleitor vem fazendo esse questionamento porque vem percebendo que a declaração não bate com a realidade, Riva. Alguma coisa errada não tá certa. E a declaração detalhada, a gente já apontou aqui várias vezes de bens, né? Inclusive com o respaldo de especialistas na área de transparência e controle de gastos públicos, dizendo o seguinte: quando você é eleito, você deixa de ser aquela figura que quer preservar, né? A sua intimidade, tudo bem, mas a sua privacidade já não, porque você gasta dinheiro público. Como é que você não vai explicar? E no caso da prestação de contas, por exemplo, é um instrumento importantíssimo, até para a Receita Federal fazer o controle. Não é verdade? Você já não eu já fiquei me perguntando assim: a gente faz declaração do imposto de renda e aí tem um erro.
Nossa, você tem que pagar aquela DARF, você recebe carta na sua casa e de repente Cancela tem o teu um político CPF. com piscina de nota de dinheiro enterrada e ninguém viu. Tem gente com Porsche, sei lá, carro importado que não bate com rendimento, né? Figuras políticas, assim. Não orna. E aí nunca declarou, fica circulando com o carro, mas não é o dono, o dono não é ninguém. Então, tem umas situações muito estranhas. E aí, quando você vê a declaração de bens, ela é um instrumento, inclusive, para operações da própria Receita, e como a Polícia Federal já fez em outras ocasiões, verificar. E para o eleitor e para o jornalismo, é uma informação importantíssima, né, Riva? É um parâmetro. Quanto aquela pessoa enriqueceu desde que ela entrou na política? Que atividades ela desenvolve? Quem são os parceiros empresariais dela? E aí a gente vê, Rafa, que na Lava Jato isso foi muito usado, e aí eu volto a frisar aqui, uma das coisas importantes da Lava Jato foi fazer esse cruzamento de dados, de pegar o que o camarada falou pro TRE e pro TSE e ver quanto ele declarou, por exemplo, no imposto dele. Ué, não bate. Como é que pra um você fala uma coisa, pra outro você fala outra? Não tá certo isso aqui. Foi aí que foram buscar. Entra lá, tem deputado que só tem um carro. Na declaração de bens do TSE. Aí vai e vê, não, declarou 1 milhão. Como assim só tem um carro e declara 1 milhão? Não tá rolando. Aí tem um monte de coisa ainda, de investimentos e tudo mais. Gente, a ideia melhor, Rafa, que a gente poderia ter é cruzar o banco de dados da Receita Federal com o banco de dados do TSE. Isso seria perfeito. Até porque tem um ponto importante, que é preciso registrar. Tem a questão também de que não há atualização de valores, né? Por exemplo, no caso dos imóveis. Quando você vai fazer a declaração, ela fica desatualizada, o valor original. Aí valorizou o imóvel e aí parece que você está enganando, não é bem o caso. Para um se declara uma coisa, para outro outra, né? Porque um é valor venal. Isso. O outro não, o outro já é o valor de origem. Mas assim, seria perfeito, seria, mas aí você vai cruzar duas burocracias, Rafa. E isso não é tão simples. Você vai cruzar a burocracia do Poder Executivo, que a Receita Federal está na mão do Poder Executivo, com o Poder Judiciário. Você vai fazer esses dois cruzamentos, vai ter que aliar sistema, uma série de coisas, vai precisar de autorização de um, autorização do outro, o Congresso Nacional de repente tem que entrar no meio e fazer um projeto de lei. Entende o tamanho do rolo? Mas é melhor a gente passar por esse rolo inicial, depois ter esse cruzamento de dados, certo? Que daqui a pouco você votar no teu candidato, aí você vê, nossa, ele declarou um valor aqui, o outro lá, cai, você perde o seu candidato, e aí entra um suplente que você não soube quem é, quem são essas pessoas e tudo mais. Tá na hora dessa modernização. E isso é uma cobrança que nós sempre vamos fazer. Os políticos têm que ficar espertos com umas coisas. Nós, brasileiros, não gostávamos de político. Hoje a gente aprendeu a acompanhar e cobrar e gostar de política. Então a situação para eles mudou. A partir de agora é aqui, ó, é no cangote. É sentir a nossa respiração e o nosso bafo quente. E a maioria dos políticos ainda não entendeu isso. Que hoje nós temos ferramentas, que hoje nós temos possibilidades. O camarada declara que tem 4.500 numa conta e anda de Lamborghini no Instagram dele. Ou tem um avião particular. E aí você vê a nítida e clara dissimulação de patrimônio, e isso tem sido usado, inclusive, pela Justiça. A coisa mudou. É preciso que as instituições públicas acompanhem essa mudança. A Receita Federal já está acompanhando. Que as outras que também têm essa responsabilidade de fiscalização façam o mesmo. Porque na Receita é assim, se você tiver um erro na tua apresentação de dados, eu vou dar um exemplo aqui meu. Esses tempos ficou um valor para trás, a Receita calculou errado um valor para trás da funcionária que eu tenho em casa, Rafa, nas férias dela. Com um valor a menos que tinha que cobrar no outro mês, não me cobraram, cancelaram meu CPF. Eu tive que ir lá, imprimir DARF, pagar a diferença com juros, mora, multa e correção, por um erro da Receita, não foi nem meu. Foi um erro de cálculo do sistema. Tudo bem, fui lá, paguei e liberei meu CPF. Então veja que ela tem a possibilidade de pegar por onde ela quiser, certo? Tem que ser assim também com todos os outros órgãos de fiscalização. Além de ser um órgão julgador, o TSE também é um órgão fiscalizador. Que a parte da fiscalização ande mais rápido, até para facilitar a vida da parte de julgamento do TSE. E segue o baile.